Introdução ao capítulo 4. No capítulo anterior, Virginia Woolf mostrou como a raiva e a opressão atravessaram a história das mulheres. Mas ao iniciar o capítulo 4, ela faz um deslocamento importante. Não está falando do que as mulheres sentiam, e sim do que elas podiam escrever. No século XVI, sentimentos como raiva e ressentimento existiam. Mas era quase impossível que uma mulher os transformasse em literatura. Capítulo 4. Seria obviamente impossível encontrar uma mulher nesse estado de espírito no século XVI. Basta pensar nas tumbas elisabetanas, com todas aquelas crianças ajoelhadas, mãos postas e suas mortes precoces. E olhar para suas casas escuras e apertadas para entender que nenhuma mulher poderia ter escrito poesia então. O que se poderia esperar, mais tarde talvez, seria alguma grande dama que aproveitasse sua liberdade e conforto para publicar algo com seu nome e correr o risco de ser considerada um monstro. Os homens, é claro, não são snobs. Continuei cuidadosamente evitando o feminismo errante da senhora Rebecca West, mas apreciam com simpatia na maior parte das vezes os esforços de uma condessa para escrever versos. Esperar-se-ia encontrar uma dama de título com muito mais incentivo do que uma desconhecida senhora Austen ou senhora Brontë teria encontrado naquela época. Mas também se esperaria descobrir que sua mente estava perturbada por emoções estranhas como medo e ódio, e que seus poemas revelavam traços dessa perturbação. Aqui está a Lady Westminster, por exemplo. Pensei folheando seus poemas. Ela nasceu por volta de 1661. Era nobre de nascimento e de casamento. Não teve filhos, escreveu poesia e basta abrir seus versos para encontrá-la, irrompendo em indignação contra a posição das mulheres. Caímos por regras equivocadas, a educação mais tola que a própria natureza, barradas de todo aprimoramento da mente, condenadas a serem fadonhas, assim esperadas e moldadas. E se alguém ousa elevar-se acima do repouso, com imaginação mais quente e ambição acesa, tão forte se ergue a facção oposta. Que a esperança de prosperar jamais supera os temores. Claramente, a sua mente de modo algum consumiu todos os impedimentos e se tornou incandescente. Ao contrário, ela é assediada e distraída pelo que odeia e pelo que a ofende. A raça humana está dividida para ela em duas partes. Os homens são a facção oposta, são odiados e temidos, porque detêm o poder de barrar seu caminho em direção ao que deseja fazer, que é escrever. Ai, uma mulher que impunha a pena. É vista como criatura presunçosa, falha que nenhuma virtude pode redimir. Dize-nos que erramos nosso sexo e nosso caminho. Boa criação, moda, dança, vestir-se, brincar são os dotes que devemos desejar. Escrever, ler, pensar ou investigar roubaria nossa beleza e esgotaria nosso tempo. Interromperia as conquistas da nossa supremacia, enquanto a administração enfadonha de uma casa servil é mantida por nós com todo o nosso engenho e uso. De fato, ela precisa encorajar a si mesma a escrever, supondo que aquilo que escreve jamais será publicado, consolando-se com um triste refrão. Há alguns poucos amigos e às tuas dores cantar, pois aos bosques de louro jamais estiveste destinada. Que tuas sombras sejam escuras o bastante e contenta-te assim. Ainda assim, é claro que se ela tivesse conseguido libertar sua mente do ódio e do medo e não a tivesse carregado de amargura e ressentimento, o fogo que havia dentro dela não teria sido abafado. De tempos em tempos, palavras de poesia pura irrompem. Nem os sedosos tecidos que desbotam compõem, suavemente, a rosa inimitável. Versos justamente elogiados pelo Sr. Murray, e ao que se acredita lembrados e apropriados por Pope. Agora o junquilho supera o cérebro frágil. Desfalecemos sob a dor aromática. Foi uma das 1000 tristezas que a mulher capaz de escrever assim, cuja mente estava afinada com a natureza e a reflexão, tenha sido forçada à ira e à amargura.
Mas como ela poderia ter se ajudado? Perguntei-me, imaginando os riscos de escárnio, a zombaria, a adulação dos tolos e o ceticismo do poeta profissional. Ela deve ter se fechado em um quarto no campo para escrever, e ali foi envenenada pela amargura e talvez por escrúpulos, embora seu marido fosse um dos mais gentis e seu casamento feliz. Porque quando se busca fatos sobre Lady Westminster, encontra-se, como de costume, que quase nada se sabe sobre ela. Ela sofreu terrivelmente de melancolia, o que pode explicar, ao menos em parte, quando a encontramos contando como, tomada por isso, costumava imaginar. Minhas linhas depreciadas e meu labor de pensamento, uma tolice inútil ou falha presunçosa. A ocupação, assim censurada, era, pelo que se pode ver, a inofensiva de vagar pelos campos e sonhar. Minha mão se deleita em traçar coisas em comum e se desvia do caminho conhecido e comum. Nem os sedosos tecidos que desbotam compõem, suavemente, a rosa inimitável. Naturalmente, se esse era seu hábito e esse era seu prazer, ela só poderia esperar ser ridicularizada, e de fato, Pope ou Jay dizem ter satirizado. Uma dama de meia azul com uma coceira por escrever. Também se pensa que ela ofendeu Jay ao rir dele. Ela disse que sua trívia mostrava que ele era mais adequado para andar antes de sentar numa cadeira do que para montá-la. Mas isso tudo é fofoca escandalosa, diz o Sr. Murray, desinteressante. Mas eu não concordo com ele, pois eu gostaria de ter encontrado um pouco mais dessa fofoca evidente, para poder formar ou inventar alguma imagem dessa dama melancólica, que amava vagar pelos campos e pensar sobre coisas incomuns, e era desprezada, de forma tão precipitada e insensata, pela administração enfadonha de uma casa servil. Mas ela se torna difusa, diz o Sr. Murray. Seu dom está todo tomado por ervas daninhas e cercado por espinhos. Ela nunca teve chance de mostrar o talento fino e único que tinha. E assim, colocando-a de volta na estante, voltei-me para outra grande dama, a duquesa Kenlan amava, a extravagante, fantasiosa Margarete de Newcastle, mais velha, mas contemporânea da anterior. Eram muito diferentes, mas semelhantes nisto. Ambas não eram belas, ambas não tiveram filhos e ambas se casaram com os melhores dos maridos. Em ambas ardia a mesma paixão pela poesia e ambas foram desfiguradas e deformadas pela mesma causa. Abre-se a duquesa e encontra-se a mesma explosão de fúria. As mulheres vivem como morcegos ou corujas, trabalham como bestas e morrem como vermes. Margarete também poderia ter sido poeta. Em nossos dias, toda essa atividade poderia ter tomado algum rumo. Tal como era, o que poderia domar, civilizar ou tornar útil para o uso humano aquela inteligência selvagem, generosa e indomada? Ela se derramava para fora, desordenada, aos jorros de rima e prosa, poesia e filosofia que se coagularam em grossos volumes em quarto que ninguém jamais lê. Ela deveria ter tido um microscópio em mãos. Deveria ter sido ensinada a olhar para as estrelas e raciocinar cientificamente. Seu espírito foi moldado pela solidão e pela liberdade. Ninguém a controlou. Ninguém a ensinou. Os professores a desprezavam. Na corte zombavam dela. Sir Egerton Brydges queixou-se de sua grosseria, como algo que flui de uma mulher de alta posição criada nas cortes. Ela se fechou sozinha em Welbeck. Que visão de solidão e tumulto o pensamento de Margaret Cavendish evoca. Como se um enorme pepino tivesse se espalhado por todas as rosas e cravos do jardim, sufocando-os até a morte. Que desperdício que a mulher que escreveu The Blazing Word fosse uma daquelas cujas mentes privadas do melhor cultivo se entregaram a rabiscar tolices e mergulhar cada vez mais fundo na obscuridade e na insensatez, até que as pessoas se acotovelavam ao redor de sua carruagem
quando ela saía, acabaram se tornando o espantalho para assustar moças inteligentes. Aqui lembrei-me, guardando a duquesa e abrindo as cartas de Dorothy Osborne, está Dorothy escrevendo a Temple sobre o novo livro da duquesa. Certamente a pobre mulher é um pouco perturbada. Nunca poderia ser tão ridícula se não ousasse escrever livros, e em verso também. Se eu não dormir esta noite, não devo chegar a isso. E assim, como nenhuma mulher de sensatez e modéstia poderia escrever livros, Dorothy, sensível e melancólica, o oposto extremo da duquesa em temperamento, escreveu nada além de cartas. Cartas não contam. Uma mulher podia escrever cartas enquanto estava sentada à cabeceira do pai doente. Podia escrevê-las junto à lareira enquanto os homens conversavam, sem perturbá-los. O estranho é, pensei, folheando as páginas das cartas de Dorothy, que dom natural e solitário aquela moça tinha para construir uma frase, para dar forma a uma cena. Ouçam-na devagar. Depois do jantar, sentamo-nos e conversamos até que o Sr. B venha perguntar por mim e então vou embora. O calor do dia é passado, lendo ou trabalhando, por cerca de 6 e 7 horas. Caminho até um campo comum que fica perto de casa, onde um grande número de jovens guarda ovelhas e vacas, e sentamo-nos à sombra cantando baladas. Vou até eles e comparo suas vozes e sua beleza com as de alguns antigos pastores. Encontro uma grande diferença entre eles, mas confie em mim. Não penso que sejam tão inocentes quanto poderiam ser. Converso com eles e descubro que nada desejam além de tornar-se as pessoas mais felizes do mundo. Mas o conhecimento que têm disso é pouco. Geralmente, no meio de nossa conversa, alguém olha por ali e espia como as vacas estão entrando no milharal. E então todos correm atrás delas, como se tivessem asas nos calcanhares. Não sou tão humilde a ponto de ficar para trás, e quando os vejo levando seus rebanhos para casa, penso que também é hora de me retirar. Quando janto, vou ao jardim e sento-me à beira de um pequeno rio que corre ali, onde me sento e desejo você comigo. Poder-se-ia jurar que havia nela os elementos de uma escritora. Mas, se eu não dormir esta noite, não devo chegar a isso. Pode-se medir a oposição que pairava no ar em relação à mulher que escrevia, quando se percebe que até uma mulher de grande talento para a escrita se convenceu de que escrever um livro seria ridículo, até mesmo revelar-se distraída. E assim chegamos. Continuei recolocando o pequeno volume único das cartas de Dorothy na estante. E com a Sra. Ben viramos uma curva muito importante da estrada. Deixamos para trás, fechadas em seus parques entre seus livros, aquelas grandes damas que escreviam para o seu próprio deleite, sem público ou crítica. E chegamos à cidade, misturando-nos às pessoas comuns nas ruas. A Sra. Ben era uma mulher de classe média, com todas as virtudes plebeias do humor, da vitalidade e da coragem. Uma mulher forçada pela morte do marido e por alguns infortúnios próprios a ganhar a vida com o próprio trabalho. Teve de trabalhar em pé de igualdade com os homens. Ganhou escrevendo muito o suficiente para viver. A importância desse fato supera tudo o que ela realmente escreveu. Até mesmo Dan Hoover ou Dan Townsend Martin. Há amor em fantástico triunfo, pois aqui começa a liberdade da mente. Ou melhor, a possibilidade de que no curso do tempo a mente seja livre para escrever o que quiser. Pois agora que Ephra Ben havia feito isso, as moças podiam ir aos pais e dizer: não precisam me dar mesada, posso ganhar dinheiro escrevendo. Claro que a resposta levaria muitos anos para chegar. Sim, viver como Ephra Ben. A morte seria melhor. E as portas se fecharam com mais força do que nunca. Esse assunto profundamente interessante, o valor que os homens atribuem à castidade feminina e seu feito sobre a educação das mulheres, aqui sugere terreno para discussão e poderia fornecer um livro interessante, se algum estudante de Garton ou Newman ousasse entrar no tema. Lady Dudley
reluzindo em diamantes entre os cumes de uma charneca escocesa, talvez sirva de ponto de partida. Lord Dudley Times disse quando Lady Dudley morreu outro dia. Um homem de gosto refinado e muitas realizações. Era benevolente e generoso, mas caprichosamente despótico. Insistia que sua esposa usasse vestido completo de corte, mesmo nos mais remotos alojamentos de caça nas Highlands. Sobrecarregava-a de joias esplêndidas e assim por diante. Dava-lhe de tudo, sempre exceto qualquer medida de responsabilidade. Então Lord Dudley teve um derrame, e ela o cuidou e governou suas propriedades com competência suprema por muitos anos. Esse despotismo caprichoso também existia no século XIX. Mas voltando. E Ben provou que dinheiro podia ser ganho com a escrita, ao custo, talvez, de certas qualidades agradáveis. E assim, pouco a pouco, escrever deixou de ser apenas um sinal de tolice de mente dispersa, tornando-se algo de importância prática. Um marido podia morrer ou algum desastre recair sobre a família. Centenas de mulheres no século XVIII passaram a acrescentar algo à renda familiar, ou a salvar suas famílias, fazendo traduções ou escrevendo os inúmeros romances ruins que deixaram de ser registrados até mesmo nos manuais literários, mas que podem ser encontrados nas caixas de 4 pence da Charing Cross Road. A extrema atividade intelectual que se manifestou entre as mulheres no final do século XVIII, as conversas, os encontros, as escritas de ensaios sobre Shakespeare, a tradução dos clássicos, baseava-se no fato sólido de que as mulheres podiam ganhar dinheiro escrevendo. O dinheiro dignifica o que é frívolo, se não é pago. Ainda pode ser elegante zombar das meias azuis com coceiras para escrever, mas não se podia negar que elas podiam colocar dinheiro em suas bolsas. Assim, ao final do século XVIII, ocorreu uma mudança que, se eu tivesse reescrevendo a história, deveria descrever de forma mais completa e considerar de maior importância do que as Cruzadas ou a Guerra das Rosas. A mulher de classe média começou a escrever. Pois se Orgulho e Preconceito importa, e Middlemarch e Villette e o Morro dos Ventos Uivante importam, então isso importa muito mais do que eu posso provar em uma conversa de 1 hora, que as mulheres em geral, e não apenas a aristocrata solitária enclausurada em sua casa de campo entre seus livros e bajuladores, passaram a escrever. Sem essas precursoras, Jane Austen, as irmãs Brontë e George Eliot não poderiam ter escrito mais do que Shakespeare teria escrito sem Marlowe, ou Marlowe sem Chaucer, ou Chaucer sem aqueles poetas esquecidos que abriram caminhos e domaram a selvageria natural da língua. Pois as obras-primas não são nascimentos únicos e solitários, são o resultado de muitos anos de pensamento em comum, de reflexão coletiva, de modo que a experiência da massa está por trás da voz individual. Jane Austen deveria ter colocado uma coroa sobre o túmulo de Fanny Burney e George Eliot, prestado homenagem à sombra robusta de Eliza Carter, a valente senhora idosa que se amarrou à cabeceira da cama para aprender grego. Todas as mulheres deveriam flores sobre o túmulo de Ephra Behn, que é escandalosamente, mas com justiça, sepultada na abadia de Westminster, pois foi ela quem lhes conquistou o direito de falar o que pensam. É uma sombra, sombria e amorosa como ela era, que me faz não parecer totalmente fantasioso dizer a vocês esta noite: ganhe 500 libras por ano com o próprio trabalho. Aqui, então, chegamos ao início do século XIX, e aqui, pela primeira vez, encontrei várias prateleiras ocupadas inteiramente por obras escritas por mulheres. Mas por que não pude deixar de perguntar ao percorrer os títulos se eram todas romances? O impulso original foi para a poesia. A suprema cabeça do canto era uma poeta. Tanto na França quanto na Inglaterra, as mulheres precederam os romancistas homens. Além disso, pensei, ao observar os 4 nomes famosos que George Eliot tinha em comum com Emily Brontë,
Charlotte Brontë compreendeu inteiramente Jane Austen, exceto pelo fato possivelmente relevante de que nenhuma delas tinha um quarto próprio. 4 personagens tão incongruentes dificilmente poderiam ter se reunido numa mesma sala. Tanto que é tentador inventar um encontro e um diálogo entre elas. No entanto, alguma força estranha as impelia quando escreviam romances. Isso tinha a ver com terem nascido na classe média? Perguntei-me. E com o fato de que a senhora Emily Davis demonstrou de forma tão clara de que a família de classe média no início do século XIX possuía apenas uma sala em comum? Então, se uma mulher escrevia, precisava escrever nessa sala comum. E como a senhora Nightingale se queixava veemente, as mulheres nunca têm meia hora que possam chamar de sua, eram sempre interrompidas. Ainda assim, seria mais fácil escrever prosa ou ficção do que poesia ou teatro. É necessária menos concentração. Jane Austen escreveu assim até o final de seus dias, como conseguiu fazê-lo com eficácia. Escreveu seu sobrinho em suas memórias. É surpreendente como ela não tinha um estúdio separado para se recolher, e a maior parte de seu trabalho deve ter sido feito na sala de estar comum, sujeita a todo tipo de interrupção casual. Ela tinha o cuidado de que sua ocupação não fosse suspeita por criados, visitantes ou qualquer pessoa além do círculo familiar. Memórias de Jane Austen por seu sobrinho James Edward Austen Leigh. Jane Austen escondia seus manuscritos ou os cobria com uma folha de mata-borrão. Ainda assim, todo o treinamento literário que uma mulher possuía no século XIX era o treinamento na observação do caráter, na análise da emoção. Sua sensibilidade fora educada por séculos pela influência de sala comum. Os sentimentos das pessoas eram gravados nela, as relações pessoais estavam sempre diante de seus olhos. Portanto, quando a mulher da classe média começou a escrever, ela naturalmente escreveu romances, embora, como é bastante evidente, 2 das 4 mulheres famosas aqui citadas não fossem por natureza romancistas. Emily Brontë deveria ter escrito peças poéticas. A mente vasta de George Eliot deveria ter se expandido quando o impulso criativo era direcionado à história ou à biografia. Elas escreveram romance, no entanto, e pode-se ir ainda mais longe. Tomei Orgulho e Preconceito na estante e disse a mim mesma que a autora escrevia bons romances, sem vanglória ou dor infligida ao outro sexo. Pode-se dizer que Orgulho e Preconceito é um bom livro. De qualquer forma, ninguém precisaria se envergonhar de ser flagrado escrevendo Orgulho e Preconceito. Mesmo assim, Jane Austen ficava contente em fechar a dobradiça rangente da porta para esconder o manuscrito antes que alguém entrasse. Para Jane Austen, havia algo de censurável em escrever Orgulho e Preconceito. E eu me perguntei, não teria Orgulho e Preconceito sido um romance ainda melhor se Jane Austen não tivesse achado necessário esconder seu manuscrito dos visitantes? Li 1 ou 2 páginas para ver se encontrava algum sinal de que as circunstâncias tivessem prejudicado seu trabalho, ainda que minimamente. Não encontrei nenhum. Esse talvez seja o verdadeiro milagre. Aqui estava uma mulher por volta de 1800 escrevendo sem ódio, sem amargura, sem medo, sem protesto, sem pregação. Isso foi quem Shakespeare foi. Pensei olhando para Antônio e Cleópatra. E quando as pessoas comparam Shakespeare e Jane Austen. Talvez queiram dizer que as mentes de ambos haviam superado os obstáculos, e por essa razão não conhecemos Jane Austen e não conhecemos Shakespeare, pois Jane Austen permeia cada palavra que escreveu, e o mesmo acontece com Shakespeare. Se Jane Austen sofreu de alguma forma por causa das circunstâncias em que viveu, foi na estreiteza de vida que lhe foi imposta. Era impossível para uma mulher circular sozinha. Ela nunca viajou, nunca atravessou Londres de ônibus, nem almoçou sozinha numa loja. Mas talvez essa fosse a natureza de Jane Austen, não desejar o que não tinha. Seu dom e suas circunstâncias coincidiam perfeitamente. Mas duvido que o mesmo fosse verdade para Charlotte Brontë, disse eu, abrindo Jane Eyre e colocando-o ao lado de Orgulho e Preconceito.
E a partir dessa comparação entre Jane Eyre e Orgulho e Preconceito, Virginia Woolf aprofunda ainda mais sua reflexão. E a gente continua isso na parte 2 do capítulo 4, que estará em breve disponível na playlist do canal. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou da leitura, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha e comenta. E eu sou Luna Benques, lendo para você histórias que iluminam.